A lista de mitos soviéticos sobre a Segunda Guerra Mundial é realmente enorme. Recentemente contei para vocês sobre o feito dos 28 heróis de Panfilov, que, ao ser verificado, acabou sendo uma farsa absoluta, inventada na redação do jornal Estrela Vermelha. Hoje vou continuar esse tema, abordando mais algumas dessas histórias, conhecidas por praticamente todo adulto do espaço pós-soviético desde a infância. Vocês vão descobrir qual era o verdadeiro nome de Alexander Matrosov, para onde foi o corpo do capitão Gastello e de onde surgiu a famosa história da batalha perto da vila de Duvankoy, quando 5 marinheiros soviéticos supostamente pararam nada menos que 22 tanques alemães. Meu nome é Semyon, canal Megashow TV. Vamos começar. Alexander Matrosov, com o peito contra a esteira. O feito de Alexander Matrosov é amplamente conhecido. Ela foi tão amplamente divulgada em jornais, no cinema e na literatura que surgiu na língua russa a expressão fixa jogar-se de peito contra a seteira. Mesmo assim, entre os mitos militares soviéticos, a história de Alexander Matrosov é provavelmente a mais fiel aos fatos. E aqui é importante entender como exatamente a União Soviética usou isso em suas mentiras. De acordo com a versão oficial, ao batalhão onde servia o futuro herói foi dada a missão de capturar a vila de Chernushki, perto de Pskov. Perto da vila havia um bunker inimigo, cujo fogo intenso de metralhadora impedia os ataques dos soldados do Exército Vermelho. Matrosov e outro soldado receberam a missão de destruir a metralhadora inimiga. Nos arredores do bunker, o camarada Matrosov foi gravemente ferido, e então Alexander decidiu concluir a missão sozinho. Ele se aproximou da abertura e lançou 2 granadas nela. A metralhadora silenciou. Mas assim que os soldados avançaram para o ataque, o bunker voltou a abrir fogo. Matrosov então se levantou e cobriu a abertura com o corpo, supostamente ajudando a cumprir a missão da unidade ao custo da própria vida. Resta acrescentar que Matrosov realizou seu feito em seu primeiro combate, que também foi o último para ele. Agora, sobre como tudo aconteceu de fato. Como já mencionei, o feito de Matrosov está muito próximo dos acontecimentos reais. Ele realmente morreu. Em fevereiro de 1943, durante o assalto à aldeia de Chernushki, perto de Pskov, tendo suprimido ou destruído um bunker inimigo antes de morrer. No entanto, é improvável que ele tenha se jogado com o peito sobre a abertura, pois isso não faz sentido, já que uma rajada despedaça facilmente um tronco de madeira. Ela poderia transformar instantaneamente o corpo humano em carne moída e ensanguentada. Existem várias versões sobre como exatamente Matrosov conseguiu silenciar o bunker alemão por um tempo, sendo a principal delas a destruição do bunker inimigo. Nos últimos momentos, Alexander foi visto no telhado do bunker, e depois seu corpo foi encontrado na neve em frente a ele. Talvez, estando acima da guarnição da metralhadora, Matrosov tenha tentado eliminá-la com uma granada ou com tiros de sua arma. Assim, ele distraiu os metralhadores, dando tempo aos companheiros de se aproximarem do bunker. O escritor e veterano de guerra Viktor Ostafiev, citando testemunhas oculares do evento, afirma que Matrosov deslizou do telhado do bunker até a abertura e tentou pressionar o longo cano da metralhadora contra o chão. Ele morreu, porém o ataque das tropas soviéticas foi bem sucedido e a aldeia foi libertada. Também pode ter acontecido que ele simplesmente escorregou, afinal era inverno, caiu e bloqueou a visão do metralhador. Seja como for, já não é possível dizer com certeza. No entanto, de todas as opções prováveis, a propaganda soviética escolheu a menos realista, mas a mais desumana. Dizem que Matrosov, desprezando a morte, cobriu com seu corpo a abertura do ninho de metralhadora. Isso não surpreende, pois os propagandistas geralmente estavam longe da linha de frente e tinham dificuldade em imaginar o que ocorria lá. O correspondente de guerra Mikhail Bubenov foi o primeiro a relatar o feito de Alexander Matrosov. Depois, isso foi amplamente divulgado pela propaganda soviética como exemplo a ser seguido. E isso começou a funcionar. Só até o final de 43, mais 38 soldados do Exército Vermelho se jogaram sobre metralhadoras com o peito. Em 44 foram 87 e em 45, 46. O último seguidor de Matrosov bloqueou com o corpo a abertura do ninho de metralhadora em uma rua de Berlim, poucas horas antes da vitória. De acordo com outras fontes, durante toda a guerra, mais de 400 militares soviéticos repetiram ou tentaram repetir o feito de Matrosov. O próprio Matrosov, em junho de 1943, foi postumamente agraciado com o título de Herói da União Soviética.
O feito de Matrosov, ou melhor, a sua descrição amplamente divulgada, foi extremamente conveniente para a liderança soviética e se encaixava perfeitamente no contexto ideológico. Os alemães, por exemplo, não precisavam se atirar contra metralhadoras. Eles destruíam os pontos de fogo inimigos com artilharia e aviação, mandavam os tanques à frente que destruíam completamente as fortificações soviéticas, e só depois a infantaria avançava. Tudo isso porque os nazistas ainda tentavam preservar suas tropas e evitavam ataques frontais insanos. Já para os generais soviéticos, os ataques de carne de canhão foram durante toda a guerra uma tática favorita. Quem se recusava a participar dos ataques era fuzilado pelos destacamentos de bloqueio ou pelos próprios comandantes. Afinal, o próprio criador do Exército Vermelho, camarada Trotsky, dizia que os soldados, antes do ataque, deviam escolher entre a morte possível à frente e a morte inevitável atrás. Ataques frontais contra metralhadoras eram praticados no Exército Vermelho até o final da guerra. É conhecido o caso em que, durante o assalto às alturas de Zillow, um batalhão tentou tomar o único bunker alemão, atacando-o diretamente de frente. No batalhão, todos os comandantes de companhia e pelotão já tinham sido postos fora de combate, restando menos de 100 soldados. De repente, a metralhadora silenciou abruptamente. Aconteceu que o metralhador alemão simplesmente enlouqueceu ou entrou em estado de choque, incapaz de suportar a visão da pilha de cadáveres e soldados, os gritos dos moribundos. Para onde foi o corpo do capitão Gastello? A história do ataque de colisão do capitão Gastello com o avião em chamas é mais um mito heróico que entrou em todos os livros didáticos soviéticos sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, algumas palavras sobre o feito. Nas primeiras semanas da guerra, a aviação soviética teve perdas enormes. Milhares de aviões foram destruídos nos aeródromos antes mesmo de decolar. Para atacar as colunas alemãs, foi preciso usar bombardeiros de longo alcance, originalmente destinados a outros objetivos. Essas grandes e pesadas máquinas foram feitas para ataques de alta altitude contra alvos na retaguarda profunda do inimigo. Elas passaram a ser usadas na prática como aviões de ataque, e ainda por cima sem cobertura de caças. A versão oficial do mito diz que, em 26 de junho de 1941, um grupo de bombardeiros de longo alcance DB-3F, sob o comando do capitão Gastello, decolou de um aeródromo próximo ao vilarejo de Pukovice para uma missão. Os pilotos tinham a missão de lançar bombas sobre uma coluna alemã que avançava pela estrada Molodechno-Radashkovich. Logo após concluir o bombardeio, o avião de Gastello foi atingido. Recusando-se a se render, ele jogou sua aeronave em chamas contra os equipamentos inimigos e morreu como herói. Os correspondentes do jornal Pravda saborearam o feito e a morte do capitão Gastello com um prazer quase sádico. Melhor sair enquanto ainda dá tempo. De paraquedas e caindo em território ocupado pelo inimigo, se render e cair em cativeiro vergonhoso? Não, essa não é uma opção. Para baixo, em direção ao solo, aos caminhões cisterna inimigos agrupados, ele lança seu avião em chamas. O fogo já está perto do piloto, mas o chão está próximo. Os olhos de Gastello, atormentados pelas chamas, ainda veem as mãos queimadas de Tverdi. O avião moribundo ainda obedece à mão do piloto moribundo. Então, a vida terminará agora não por acidente nem por cativeiro, mas por um feito heróico. Nós lembramos o nome do herói, capitão Nikolai Frantsevich Gastello. Sua família perdeu um filho e um marido. A pátria ganhou um herói. A propaganda soviética divulgou ao máximo o ariete em chamas de Gastello, transformando-o em um dos exemplos mais famosos de verdadeiro heroísmo. Muito rapidamente, o principal kamikaze soviético ganhou seguidores, que imediatamente receberam o apelido de Gastelovtsi. Durante toda a guerra, foram realizados 595 abalroamentos aéreos clássicos, 506 abalroamentos de avião contra alvos terrestres, 16 abalroamentos navais e até 160 abalroamentos com tanques. O próprio Gastello recebeu o título de Herói da União Soviética em julho de 1941 postumamente, mas os membros de sua tripulação foram esquecidos. Só em 1958 eles receberam postumamente as Ordens da Guerra Patriótica de primeira classe. E tudo parecia estar bem. Até que, em 1951, no 10º aniversário do feito, alguém teve a ideia de exumar os corpos dos heróis para realizar um reenterro solene. Infelizmente, na sepultura do capitão-herói Gastello, não o encontraram. Encontraram, sim, restos de tripulantes de outro bombardeiro, DB-3F.
que também bombardeou a coluna nazista em 26 de junho de 1941 e era considerado desaparecido em combate. A aeronave era pilotada pelo capitão Maslov, amigo de Gastello. Naquela batalha, o bombardeiro dele também foi atingido. Além disso, conseguiram encontrar testemunhas que viram que Maslov, em seu bombardeiro em chamas, realmente tentou realizar uma colisão deliberada. Mas não alcançou a rodovia, parando a algumas centenas de metros. Assim, provavelmente surgiu a lenda do choque deliberado com o avião em chamas, mais tarde atribuída ao comandante Gastello. Tenho certeza de que quem desenterrou o túmulo não ficou feliz com essas descobertas. Na época, Gastello já era um dos heróis de guerra mais respeitados e seu nome estava em todos os livros didáticos. Centenas de ruas, fazendas coletivas e grupos de pioneiros receberam o nome do aviador. E aí acontece um constrangimento desses. O corpo do herói não foi encontrado, e em vez disso foram descobertos os restos mortais de militares que estavam desaparecidos. Naquela época, pessoas assim eram automaticamente suspeitas de traição à pátria. E seus familiares não recebiam a pensão nem os benefícios. Bem, isso é só uma digressão lírica. Os restos mortais encontrados foram reenterrados sem alarde. Os parentes das vítimas finalmente receberam a certidão de óbito e os pagamentos devidos. E quanto às circunstâncias, após o feito de Gastello, foi iniciada uma investigação. O avião de Gastello foi finalmente encontrado, mas na verdade não no local do suposto feito, e sim a 25 quilômetros de lá. Os destroços estavam em um pântano próximo à aldeia de Matski. No local do acidente, encontraram pertences da tripulação de Gastello. O mais importante foi a descoberta da plaqueta do motor com o número de série, permitindo identificar exatamente o avião. Além disso, apareceram testemunhas que confirmaram que, em 26 de junho de 1941, um piloto soviético de um bombardeiro abatido pousou de paraquedas na aldeia. Mas logo chegaram os alemães, o capturaram e o levaram embora. Aqui há mais um ponto importante. As características de construção do bombardeiro DB-3F eram tais que, em caso de ser abatido, apenas o comandante da aeronave tinha chances de sair e saltar de paraquedas, ou seja, Gastello. Para o restante da tripulação, o avião estava perdido. O avião se transformava em uma vala comum. Ao examinar os destroços do bombardeiro, os investigadores chegaram a uma conclusão simples, mas bastante desagradável. Se o avião de Gastello está no pântano, então ele não poderia ter explodido na estrada junto com os caminhões-tanque alemães. Outra tripulação provavelmente tentou jogar o avião contra o alvo, mas sem muito sucesso. O próprio herói caído, exaltado pela propaganda soviética, não só não realizou seu feito, mas, muito provavelmente, para a vergonha da propaganda soviética, acabou caindo prisioneiro dos alemães. As conclusões foram tão escandalosas que a investigação ficou em sigilo e as testemunhas foram intimidadas. Os destroços do avião de Maslov foram apresentados como restos da aeronave do herói e entregues ao museu. E em 1976, no local do suposto feito do capitão Gastello, foi erguido um monumento majestoso. Dificilmente saberemos algum dia o destino do próprio Gastello, muito provavelmente ele teve um fim trágico. Em 1941, os alemães capturaram vários milhões de prisioneiros na frente oriental. A maioria deles não sobreviveu ao inverno de 1941 para 1942. A batalha perto da aldeia de Duvankoy, o tanquista Kobzar e os guardas de Shironin. A história do capitão Gastello, ou de Alexandre Morozov, são os mitos de guerra mais conhecidos e promovidos pela propaganda soviética. Na verdade, havia centenas deles. A maioria deles hoje é conhecida só por historiadores ou estudiosos locais. Na era soviética, era famosa a história da batalha perto da vila de Duvankoy, quando 5 marinheiros liderados pelo comissário Felchenkov teriam parado 20 tanques alemães rumo a Sebastopol, destruindo metade. E eles fizeram isso praticamente com as próprias mãos, ou seja, sem artilharia e nem mesmo rifles antitanque, apenas com granadas e coquetéis Molotov. Esse feito ficou conhecido pela primeira vez através do artigo O Feito dos 5 Marinheiros, que apareceu no jornal Krasny Flot em 14 de maio de 1942. Meyer Kagut, comissário político sênior e chefe do Departamento de Agitação e Propaganda, foi o autor de toda essa história. Já na época soviética, essa história começou a levantar certas questões, especialmente entre aqueles que entendiam pelo menos um pouco o quão perigoso é um tanque em combate e como é difícil destruí-lo. Derrubar um tanque com granada é difícil, pois suas metralhadoras impedem o soldado de se aproximar para lançar.
Além disso, os tanques em combate são protegidos pela infantaria, que fica de olho para garantir que nada perigoso ou explosivo seja lançado contra eles. No entanto, mesmo uma granada ou uma garrafa incendiária que atingisse o tanque não garantia sua destruição. Naquele tempo, granadas cumulativas não existiam. Eles jogavam ou feixes de granadas antipessoais comuns ou as granadas antitanque RPG-40 que se diferenciavam apenas pelo tamanho. No entanto, mesmo em caso de um acerto bem-sucedido, você pode apenas quebrar a esteira do tanque, travar a torre ou atordoar a tripulação, mas ele ainda continuará lutando, destruindo primeiro, é claro, o próprio granadeiro. O principal meio de combate contra os blindados inimigos naquela guerra era a artilharia antitanque. A história da destruição de 10 tanques inteiros com granadas é pura ficção científica. Na época soviética, evitava-se esse tipo de pergunta por possíveis consequências. Mas, após o colapso da União Soviética, historiadores profissionais e entusiastas ficaram muito interessados em descobrir o que realmente aconteceu perto de Dvankoy em 7 de novembro de 1941, e descobriu-se que não há documentos sobre isso nem nos arquivos soviéticos, nem nos alemães. O 18º Batalhão de Fuzileiros Navais atuou no Vale do Rio Belbek, mas não há menção à repulsão de ataque de tanques. E o marinheiro Grigory Zamikovsky, que recebeu a medalha por bravura por participar dessas batalhas, afirmou que naquele dia certamente não houve nenhum combate com tanques. O mais interessante é que no 11º Exército de Manstein, que lutava na Crimeia, não havia tanques. Assim, não se sabe ao certo o que o comissário Felchenko explodiu com seus companheiros. Os alemães tinham um batalhão de veículos de assalto na Crimeia, mas na época estavam perto de Bakhchisarai e não lutaram perto de Sebastopol. A história da batalha perto de Dvankoy, muito provavelmente, foi inventada do começo ao fim. Ela foi publicada em maio de 1942, meio ano após os eventos descritos. Apenas porque, naquela época, a frente da Crimeia foi derrotada e era necessário de alguma forma levantar o moral dos soldados. E o mais impressionante é que até hoje, mesmo depois de todas as revelações, muitos sites russos descrevem o feito dos fuzileiros navais soviéticos em Dvankoy, copiando palavra por palavra o antigo mito. O destino do autor do artigo foi trágico. Meyer Naumovich Kagut é oficialmente considerado desaparecido desde 3 de julho de 1942. Esse foi o último dia da defesa de Sebastopol, quando 100.000 soldados soviéticos foram abandonados por seu comando e encurralados no cabo Khersonis. É claro que, para uma pessoa com essas iniciais, até mesmo o cativeiro significava morte certa. Nem todos os mitos soviéticos foram inventados do começo ao fim. Muitas vezes, eles tinham como base um evento real, depois bastante exagerado pelos propagandistas. Por exemplo, o herói tanquista Kabzari, na Batalha de Kursk, destruiu sozinho 2 dúzias de tanques alemães em uma só batalha. Essa batalha foi real, e os alemães realmente tiveram grandes perdas. O detalhe é que não foi Kabzari quem destruiu os tanques inimigos, mas sim sua companhia. Além disso, pilotos, artilheiros e infantaria também contribuíram para a destruição dos blindados alemães. E ainda havia o apoio de outras unidades da 200ª Brigada de Tanques, da qual a companhia de Kabzari fazia parte. A história do herói tanquista surgiu depois, promovida pela propaganda soviética. Kabzari morreu queimado no tanque naquela batalha, portanto não há dúvidas sobre seu heroísmo e coragem pessoal. Mas por que mentir? Um momento curioso. Alguns anos atrás, o ministro da Cultura da Rússia, em uma reunião com Putin, contou sobre o herói tanquista Kabzari. E então sugeriu dar o nome dele a um dos novos tanques. É possível que em breve os espectadores russos esperem mais um blockbuster heróico no espírito dos 28 de Panfilov e do T-34. No vídeo sobre o feito dos homens de Panfilov, já falei que me surpreende o desejo dos russos de tirar do fundo do baú as velhas histórias inventadas soviéticas. Embora a história da guerra já seja cheia de fatos reais, exemplos de verdadeiro heroísmo e autossacrifício. Será que é tão difícil trabalhar nos arquivos? Ou é só essa postura diante das pessoas, tratando-as como um rebanho ignorante? Mas tudo bem. Outro exemplo de embelezamento da realidade foi o feito do pelotão do tenente Shironin, que se destacou nas batalhas pela libertação de Kharkov em março de 1943.
Isso foi relatado inicialmente no boletim da divisão Guarda de Stalin. Depois, outros veículos como o Pravda também abordaram o tema. Além disso, cada artigo era enriquecido com detalhes cada vez mais novos e inacreditáveis. Na versão final, parecia que o pelotão de Shironin lutou durante 4 dias contra dezenas de tanques alemães, destruindo 16 veículos inimigos e mais de uma centena de soldados de Hitler. À falta de artilharia, o único canhão de 45 mm foi destruído no segundo dia. Os soldados compensaram com coragem e sacrifício. Eles se amarravam com granadas e se lançavam em massa sob os tanques. Apenas 6 soldados sobreviveram. Todos receberam o título de Herói da União Soviética. Na verdade, o grupo Shironin recebeu a missão de ocupar uma posição avançada para atrair os tanques e as tropas alemãs para uma posição em que ficariam sob fogo da artilharia divisionária, dos Katyushas e dos tanques soviéticos. A missão foi cumprida, mas, de acordo com os documentos, o grupo morreu em campo aberto. Todos os soldados receberam o título de Herói da União Soviética póstumamente. Sobre esse caso, há investigações históricas detalhadas com base em documentos de arquivo. Difícil não chamar essas pessoas de heróis. Mas por que mentir sobre isso? Conclusão. Eu já disse que a propaganda militar é uma coisa assustadora. Durante a guerra, as histórias mais inacreditáveis são inventadas. O mais interessante é que as pessoas acreditam nelas. No entanto, quando os psicólogos analisam, o tempo passa, os mitos são desmascarados ou simplesmente esquecidos com o tempo. Na União Soviética, por algum motivo, isso não funcionava. Lá, sobre Gastelo ou Matrosov, contavam histórias até o fim da própria União Soviética. Na Rússia de Putin, mitos parecidos ainda são propagados atualmente. Mais um ponto importante. O heroísmo de uns na guerra geralmente é resultado da covardia ou da negligência de outros. Claro, há exceções, mas elas apenas confirmam a regra. Os alemães não precisavam se jogar com granadas debaixo dos tanques ou cobrir as aberturas com o peito, porque sabiam lutar com habilidade, não apenas com números. Já os generais soviéticos tapavam qualquer brecha com carne de canhão que a propaganda submetia descaradamente a uma lavagem cerebral. Sim, foi uma guerra do povo. Lutavam, como sempre, usando justamente o povo. Tchau a todos. Пока.